Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 517. 3 meses. Fluxos de pensamentos passaram muito rapidamente na mente de Fan Xingjian. No momento seguinte, ele já havia aberto os olhos e colocado um sinal de mão que em direção ao céu. Depois de ver o sinal de Fan Xingjian através dos satélites, Fang Wei acenou com a cabeça e disse: continue. Dispare outro míssil nuclear com um rendimento de 0,5 megatons. Assim, Fan Xingjian suportou as explosões de mísseis nucleares uma e outra vez. Mais e mais partículas físicas foram estimuladas em seu corpo, e a força surgiu em todo o seu corpo como montanhas rugindo e mares uivantes. À medida que o poder que explodiu das partículas físicas continuou a crescer, Fan Xingjian se sentiu um pouco desacostumado com isso. Isso fez com que ondas de radiações explodissem incessantemente de seu corpo, formando muitos círculos de luz. No início, havia muitos clãs observando os experimentos nucleares de Fan Xingjian. Quando souberam que os mísseis usados por Fan Xingjian tinham um rendimento de 0,5 megatons, eles não pensaram muito nisso. Afinal, Li Xuangu até conseguiu resistir a um míssil nuclear com um rendimento de 50 megatons anteriormente, então o que importavam os mísseis com um rendimento de 0,5 megatons? No entanto, depois de assistir como Fan Xingjian saiu ileso após ser atingido por míssil após míssil, todos eles lentamente começaram a se sentir surpresos. Depois de um dia e uma noite, mais de 1000 mísseis nucleares explodiram no corpo de Fan Xingjian. Como tal, todos os clãs que estavam observando esta cena começaram a se sentir aterrorizados. Só então, as explosões nucleares pararam. No entanto, não era porque Fan Xingjian não aguentava mais. Em vez disso, foi porque a grande quantidade de radiações nucleares e o fluxo corpuscular causaram sérios danos à Terra e destruíram um número tremendo de dispositivos eletrônicos. Houve muitas explosões nucleares, que impactaram os arredores de Fan Xingjian, apesar de ele permanecer várias dezenas de quilômetros no céu. Portanto, a partir de então, Fan Xingjian mudou os métodos. Como qualquer forma de radiação nuclear seria capaz de estimular as partículas físicas em seu corpo, ele foi para a maior usina nuclear que havia. Ele não usava nenhuma roupa de proteção e foi direto ao lado do reator. A fim de obter um impacto mais profundo do reator, ele executou um Infiltrating Void diretamente e depois entrou na parte interna do reator nuclear. Então ele começou a experimentar a reação em cadeia da fissão nuclear. O fluxo corpuscular se esmagou loucamente contra o corpo de Fan Xingjian, e suas partículas físicas foram despertadas uma após a outra, liberando correntes de energia crescentes. À medida que a quantidade de poder que Fan Xingjian poderia utilizar aumentava, a destreza de seu cultivo de artes de espada ficava cada vez mais forte, embora seu corpo físico não tivesse melhorado muito. Em meio aos 5 níveis de perfeição, a resistência do corpo determinava as capacidades de defesa do corpo físico. Sementes especiais determinavam a força do corpo físico. A regeneração do cérebro determinava as habilidades de recuperação do corpo, habilidades de cálculo e o poder de vontade de alguém. Órgãos de éter determinavam a quantidade de informação e energia que alguém poderia aceitar das partículas de éter. Eles também afetaram as habilidades de recuperação de energia, bem como as habilidades de observação. Quanto ao número de partículas físicas, isso determinava quando as habilidades de alguém seriam liberadas explosivamente. Quanto mais partículas físicas estimuladas houvesse e quanto mais poder se armazenasse dia após dia, maior seria a proeza desencadeada de suas técnicas. Quanto mais níveis de perfeição alguém alcançasse, melhor seu corpo seria desenvolvido. Então, quando chegasse a hora de se esforçar para atingir o nível divino, o poder que alguém tinha quando sua consciência se materializava seria ainda mais forte. Agora que Fan Xingjian tinha mais poder para ativar suas técnicas de espada, a destreza de sua espada cortante dos 5 deuses seria ainda mais poderosa do que antes. Para o vazio infiltrante, a área das lacunas espaciais em que ele poderia entrar seria maior e sua velocidade de entrada nas lacunas seria mais rápida.
Para as ondulações da espada Elite Pursuit, Fan Xingjian agora poderia realizar 9 milhões de fluxos de ondulações da espada Elite Pursuit de uma só vez. Para a espada conquistadora, Fan Xingjian agora poderia criar um vale com mais de 10 quilômetros de extensão. Ele também poderia destruir um míssil nuclear com um rendimento de 0,5 megatons com uma única espada. Para o instante, a área que ele poderia atingir passou dos 100 metros e chegou aos 120 metros. No entanto, Fan Xingjian claramente ainda não estava satisfeito com isso. Então, ele foi direto para o reator e não saiu desde então. As partículas físicas em seu corpo aumentaram loucamente na velocidade do foguete. Foi só quando seu corpo físico não aguentou mais que ele saiu para fazer uma pausa. 1000. 10.000. 10.000. 1 milhão. 10 milhões. Em apenas um dia, o número de partículas físicas que foram despertadas no corpo de Fan Xingjian já havia atingido 10 milhões. No entanto, em comparação com o total de 1,08 bilhão de partículas físicas, 10 milhões ainda era muito pouco. Portanto, nos próximos dias, Fan Xingjian passaria seu tempo no reator quase todos os dias. Seu corpo físico foi incessantemente submetido a impactos de várias radiações nucleares e radiações luminosas, fazendo com que seu poder aumentasse tremendamente na velocidade de um foguete. No final, Fan Xingjian até puxou Tirante junto com ele para condensar partículas físicas através do reator. Tirante era originalmente um semideus que havia atingido 2 níveis de perfeição para começar, e ele até engolfou o cadáver de 2 especialistas de nível divino recentemente. Neste momento, seus 5 grandes atributos já haviam alcançado um avanço de 500 pontos. Embora sua vontade marcial ainda fosse várias vezes mais fraca que a de Fan Xingjian, seu corpo físico era várias vezes mais forte que o de Fan Xingjian. Tendo entrado no reator nuclear, junto com Fan Xingjian realizando infiltrativo ocasionalmente para ajudar em seu treinamento, o cultivo de Tirante melhorou a um ritmo tremendo. Assim, os dois ficaram 3 meses no reator. 3 meses depois, embora Fang Yue tivesse se tornado detentor do poder no clã Fang, bem como um personagem de primeira linha no mundo, ele agora esperava silenciosamente na entrada da usina nuclear. Ao mesmo tempo, em meio às inúmeras montanhas e extensões infinitas de céu, bem como no solo, muitas pegadas mágicas dos guerreiros permaneceram escondidas como se estivessem esperando por Fan Xingjian. Eles esperaram curiosamente na usina nuclear por 3 meses inteiros, querendo saber o que diabos havia acontecido. Depois de muito tempo, a porta da usina nuclear se abriu lentamente e 2 silhuetas saíram. No entanto, quando Fang Yue viu os dois, ele ficou surpreso. Os cabelos de Fan Xingjian e Tirante cresceram muito. No entanto, seus cabelos eram diferentes dos das pessoas comuns, que caíam sobre os ombros. Em vez disso, os cabelos de Fan Xingjian e Tirante estavam flutuando como chamas queimando no topo de suas cabeças. O mais estranho era que, enquanto seus cabelos esvoaçavam como chamas, eles mesmos emitiam um brilho branco. De longe, era como se chamas brancas queimassem incessantemente em suas cabeças. Os dois também exalavam fluxos de fraca luz branca, com indícios de finas correntes elétricas explodindo fora de seus corpos. Olhando para as 2 pessoas que continuaram a emitir luz, a boca de Fang Yue estava aberta quando ele perguntou: "Você? Qual é o problema com vocês dois?" Tirante não disse nada, enquanto Fan Xingjian respondeu: "A energia é muito forte e continuamos liberando radiação. Acho que provavelmente precisaremos de algumas semanas para nos acostumarmos com isso." Fan Xingjian lançou um olhar para Fang Yue e disse: "Vá em frente com os preparativos. Não vou ficar na Terra por muito tempo antes de voltar para o Miracle World." Em outro lugar nas margens do mar ocidental do Miracle World, em uma área perto de onde os 2 mundos se sobrepõem, havia 9 magos de mantos cinzentos parados silenciosamente no ar, olhando para a água do mar enquanto permaneciam imóveis. "Ele ainda não está aqui? Já esperamos por 3 meses. Podemos muito bem ir para o outro lado." "Isso não vai funcionar.
A energia diabólica lá é muito fraca. Podemos acabar sendo os únicos falhando miseravelmente. Como isso é possível? Nos últimos 3 meses, a densidade das partículas de éter e a energia diabólica aumentaram a uma taxa tremenda. Além disso, nosso cultivo melhorou imensamente durante esse período de tempo. Por outro lado, Fan Xingjian tem ficado no outro mundo todo esse tempo. Seu cultivo provavelmente está estagnado. Isso mesmo. Com nossas conquistas nos últimos 3 meses, seremos capazes de esmagar Fan Xingjian. Vamos esperar. Com a última voz masculina soando, as outras 8 pessoas desapareceram uma após a outra. Apenas uma pessoa permaneceu no ar, mantendo o olhar nos mares. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 518, retornando em Demonic City, na mansão do Fang Clan. Baús e baús de ouro estavam sendo despachados e casualmente deixados no chão. Eles emitiam um brilho penetrante sob a luz do sol. Os guardas ao redor olharam para o número esmagador de barras de ouro com ganância e desejo brilhando nos olhos de cada um deles. No entanto, ninguém se atreveu a tomar qualquer atitude. Ninguém era tolo o suficiente para ousar tentar algo engraçado bem na frente de Fan Xingjian. Tirante caminhou entre as barras de ouro, absorvendo-as incessantemente usando os portões do Netherworld. Não havia tantos tesouros celestiais e terrestres na Terra quanto no Miracle World, e os dispositivos tecnológicos eram praticamente inúteis depois de serem trazidos para o Miracle World. Então, a única coisa que Fan Xingjian poderia pensar em trazer de volta da Terra era ouro. Afinal, o Império também usava o ouro como moeda. O ouro era de grande valor, independentemente da localização. Enquanto assistia Tirante armazenar os muitos baús de ouro, Fan Xingjian inalou e perguntou: a densidade das partículas de éter ficou mais forte. Isso foi algo que ele descobriu depois de sair de seu treinamento em reclusão. Desde que ele voltou para a cidade demoníaca, Fan Xingjian notou que a densidade das partículas de éter em toda a cidade demoníaca era 10 vezes maior do que antes. Isso estava fazendo com que o domínio das partículas de éter em toda a Terra continuasse se expandindo. Fang Wei acenou com a cabeça e disse: isso mesmo. Com base nos relatórios do Miracle World, todo o Miracle World passou por uma metamorfose 3 meses atrás, e a densidade das partículas de éter cresceu tremendamente desde então. A quantidade de energia diabólica presente também continuou a aumentar. Independentemente de serem cavaleiros, guerreiros de impressões mágicas ou magos, a velocidade de cultivo de todos ficou cada vez mais rápida. Pensar que existe tal coisa. Fan Xingjian disse. Então ele pensou, será que isso está relacionado com o 7º ataque violento? Fan Xingjian perguntou, você sabe sobre o 7º ataque violento? Fang Yue ficou atordoado e perguntou em troca, qual é o 7º ataque violento? Balançando a cabeça, Fan Xingjian não perguntou mais nada. Era porque não havia como as pessoas na Terra cultivarem o caminho dos cavaleiros. Além disso, as impressões mágicas eram afiliadas aos deuses do mal e seriam alvo da Igreja da Verdade Universal. Portanto, mesmo depois de tanto tempo, as pessoas da Terra não entendiam muito do Miracle World, e a maior parte do conhecimento que tinham vinha da Associação dos Magos. Pensando na Associação dos Magos, Fan Xingjian perguntou novamente, os outros 2 especialistas de nível divino ainda não apareceram. E a Associação dos Magos? Fang Yue respondeu, eles não apareceram. É como se tivessem desaparecido. Quanto à Associação dos Magos, eles estão tratando como se nada tivesse acontecido. No entanto, Xingqian conseguiu alguém para passar uma mensagem. O que é isso? Fan Xingjian não nutria nenhuma má intenção contra seu primo mais novo. Afinal, quando ele estava no clã Fang, Fan Xingqian tinha apenas 4 anos e não havia brigas entre eles. No entanto, agora que Fan Xingjian havia matado seus pais, não havia como Fan Xingqian deixá-lo escapar. Fan Xingjian também não deixaria Fan Xingqian fazer o que ele desejava. Portanto, a batalha entre eles era inevitável. Fang Yue disse, Xingqian disse que dentro de 3 anos,
Ele virá pessoalmente para resolver sua rivalidade com você. Fan Xingjian não pensou muito nisso. Com a idade de Fan Xingchen, mesmo com 3 anos de cultivo, era impossível para Fan Xingchen ser páreo para ele. Ele disse: vou deixar a cidade demoníaca. Portanto, pretendo deixar um fluxo de espadas em você. Em primeiro lugar, é para que possa protegê-lo. Em segundo lugar, se algo acontecer com você, eu serei capaz de descobrir a qualquer momento. Fang Wei sentiu. É assim que deve ser. Claro, a maior esperança de Fang Wei era que Fan Xingjian não fosse embora. Só então a cidade demoníaca e o clã Fang estariam seguros sem nenhuma preocupação. No entanto, Fang Wei também sabia que as aspirações de Fan Xingjian não eram com o Fang Clan e que seria impossível persuadi-lo a ficar. Portanto, Fang Wei escolheu mostrar seu total apoio. Os especialistas de nível 29 já eram capazes de transformar sua vontade marcial em várias formas, deixando-os em outra pessoa. Então, é claro, isso não era um problema para Fan Xingjian, que era um semideus que havia atingido 2 níveis de perfeição. Além disso, como a vontade marcial transmitia informações a uma velocidade próxima à velocidade da luz, uma vez que a intenção da espada fosse esmagada por alguém, Fan Xingjian seria capaz de senti-la imediatamente. Fan Xingjian bateu um dedo na testa de Fang Wei, e uma intenção de espada excepcionalmente afiada jorrou, surgindo nas profundezas da consciência de Fang Wei. Então Tirante se aproximou do outro lado e disse: os portões do Netherworld estão totalmente cheios de ouro. Podemos ir? Seu tom parecia ligeiramente surpreso e agitado. A quantidade de ouro que Fan Xingjian lhe disse para trazer era de mais de 500 toneladas. Essa riqueza era comparável à de um país. No Miracle World, essa quantidade de ouro era suficiente para as despesas de um país. Pode-se dizer que, para o cultivo futuro de Fan Xingjian, ele não precisa mais se preocupar com dinheiro. Fan Xingjian só poderia ter tanta riqueza porque ele era incomparável na Terra e assumiu o controle do clã Fang, do clã Nassis do Déspota e do clã For do Monarca do Trovão. Tendo passado esse período de tempo na Terra, Tirante havia notado as diferenças entre a Terra e o Miracle World. Estes eram 2 mundos diferentes. No entanto, ele não tinha sentimentos negativos em relação a isso. Afinal, os deuses do mal em que ele colocou suas crenças não pertenciam ao Miracle World. Os muitos ataques que o Miracle World experimentou foram todos de luta contra pessoas de outros mundos. Os magos eram mais capazes de aceitar situações como essas. Fan Xingjian assentiu. Vamos lá. No momento seguinte, ambas as silhuetas desapareceram completamente, deixando Fang Wei parado ali atordoado. No final, Fang Wei soltou um longo suspiro. Ele se foi. Desta vez, a Federação sofreu grandes baixas, e o projeto de clonagem de impressões mágicas dos guerreiros foi aprovado por todos os membros do Conselho. A aparição de Fan Xingjian esmagoou completamente o prestígio da Federação desta vez, o que também os permitiu entender a diferença de poder entre a Terra e o Miracle World. Diante de uma diferença tão grande, o projeto de clonagem do guerreiro de impressões mágicas, que havia sido repetidamente colocado em espera anteriormente, agora estava totalmente ativado. Simultaneamente, eles também avançaram com o projeto de colonização do espaço e o projeto sobre-humano. Um total de 3 grandes projetos estavam em andamento ao mesmo tempo. A Terra inteira era como um supermotor que foi ativado a toda velocidade para diminuir a diferença de poder que eles tinham com o Miracle World. Fang Wei havia dito isso a Fan Xingjian anteriormente, mas o último não demonstrou interesse nisso. No entanto, o próprio Fang Wei entendeu claramente o valor por trás disso. Ele sabia que a história caminhava para uma nova conjuntura. Depois de experimentar uma quantidade tremenda de dor em primeira mão, todo o escalão superior da Federação agora experimentou uma forte sensação de perigo. Desta vez, a pessoa que viu foi Fan Xingjian. E se alguns outros especialistas de nível divino vierem na próxima vez? Todo o poder militar da Terra provavelmente estará melhorando rapidamente nos próximos 10 anos ou mesmo várias décadas.
E se o clã Fang deseja continuar no topo, devemos liderar a tendência. Fang Wei não estava pensando em ir contra Fang Xingjian. Só que depois de conhecer as mudanças nas tendências da Terra, ele esperava obter uma parte dos lucros, bem como continuar a manter sua posição no clã Fang. Nesse momento, o celular de Fang Wei tocou. Ele atendeu. Olá, aqui é Fang Wei. HMMM. O que? Você quer dizer a parte de trás da lua? MMM. Eu entendo. Eu estarei lá. Deixando de lado os desenvolvimentos da Terra, dois homens apareceram de repente nas margens do mar ocidental do Miracle World, e eles estavam emitindo fluxos de luz branca de seus corpos. Seus longos cabelos pareciam chamas brancas queimando. Tirante colocou as mãos sobre o peito, respirou fundo e disse: é realmente verdade. A densidade das partículas de éter é muito alta. Depois de dizer isso, ele ergueu a palma da mão e uma luz cinza explodiu, transformando-se em uma enorme bola de luz. A densidade da energia diabólica também aumentou. No momento, é muito conveniente pegar emprestados os poderes dos deuses malignos além dos céus. Ao lado dele, Fan Xingjian perguntou: é por causa do sétimo ataque violento? Deveria ser. Nesse momento, 9 figuras de repente avançaram de todas as direções, cercando os dois. Tirante estendeu a mão para parar Fan Xingjian. Ele sorriu e disse: deixe isso comigo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 519, Erupção. Tirante olhou para as 9 figuras que se dirigiam para eles e de repente sorriu. Estridor? Por que você veio aqui? As 9 figuras cercaram Fan Xingjian e Tirante. Inesperadamente, todos os 9 que usavam mantos cinza pareciam exatamente iguais. Ouvindo as palavras de Tirante, as 9 silhuetas com o nome de Estridor falaram ao mesmo tempo. Tirante, você ousa se rebelar e se juntar a Fan Xingjian? Tirante deu de ombros e se comunicou com Fan Xingjian por meio de seu testamento. Esse cara é um dos 3 maiores gênios que o Santuário Terreno nutriu nos últimos 10 anos. No passado, ele estava no mesmo nível que eu. Sua habilidade é dividir e clonar a si mesmo. No entanto, o maior número que ele pode alcançar é apenas 10. Há mais um que está sempre escondido para que ele possa permanecer seguro. Tirante olhou para Astridor e disse: não diga coisas como rebelião. Somos todos magos de manto cinzento. Colocamos nossa fé em Deus e somos leais a nós mesmos. Agora tenho novas ideias para o futuro e não estou mais interessado no santuário terreno. Quanto a você, você esteve esperando aqui. Será que você está esperando por nós? Stridor soltou um sorriso de escárnio e disse: eu estava originalmente aqui apenas para capturar Fan Xingjian. Não esperava encontrar você que se rebelou. Não importa. Vou capturar vocês dois juntos. É uma pena. 3 meses atrás, eu poderia não ser páreo para vocês dois. No entanto, o mundo passou por uma metamorfose e, nesses últimos 3 meses, recebi uma melhora qualitativa de quem eu era no passado. Fluxos de luz cinza subiram de todos os 9 estridores simultaneamente. Com as ondas de luz, era como se houvesse 9 sóis cinzentos no céu. Olhando para a magia negra vestida de cinza que estava prestes a ser desencadeada, Tirante sorriu. Melhoria qualitativa. É o mesmo para mim. A velocidade com que Stridor realizou sua magia negra foi muito rápida. Este foi especialmente o caso quando todos os 9 de seus clones realizaram a magia negra ao mesmo tempo. Aumentou o efeito e a proeza da magia negra. A magia negra vestida de cinza se concentrava em usar o poder e a carne de criaturas vivas de um mundo alternativo. Um grande buraco negro apareceu de repente, e uma figura de várias centenas de metros de altura emergiu lentamente dele. Era uma enorme cobra de 9 cabeças com uma altura de várias centenas de metros e um corpo coberto de escamas. Mesmo quando estava todo enrolado, seu corpo tinha várias centenas de metros de altura e cada uma de suas cabeças era como um arranha-céu. Esta enorme cobra pesava várias centenas de milhares de toneladas. A cobra emergiu da porta dimensional e pousou no mar. Era como se 10 porta-aviões tivessem caído na água ao mesmo tempo.
enviando dezenas de milhares de toneladas de água do mar para o céu e depois caindo de volta como uma chuva forte. Ao mesmo tempo, suas 9 cabeças balançavam incessantemente, liberando muitos gritos surpreendentes que se espalhavam ao longe. Nível 10 de magia negra, Hydra, começou o Stridor. No entanto, ele não parecia querer agir imediatamente. Então, em vez disso, ele continuou a falar devagar. 3 meses atrás, o Rei Mago Negro era o único em todo o mundo que podia realizar magia negra de nível 10. No entanto, após 3 meses de cultivo difícil, agora sou capaz de executar magia negra de nível 10 também. Esta Hydra tem um corpo quase indestrutível. Sua força física pode destruir uma pequena ilha ou erguer uma cidade inteira. Cada uma de suas cabeças possui o poder de um desastre diferente e pode liberar livremente 9 tipos de nível 1 para 10 magia negra. Você sabe que, enquanto Stridor ainda estava fazendo sua apresentação, Tirante havia cobrado para ficar diante de uma das cabeças da Hydra. Quando Tirante envolveu as 2 mãos em torno de um dos queixos da cobra, o poder em todo o seu corpo explodiu de forma explosiva. Então uma luz branca penetrante explodiu de seu corpo como se chamas brancas estivessem queimando em seu corpo. Quão forte era a proeza de batalha de Tirante agora. Mesmo ele próprio não tinha certeza. Seu corpo físico era atualmente o de um semideus com 2 níveis de perfeição, e ele até engolfou os corpos de 2 especialistas de nível divino seguidos. A coisa ainda mais assustadora foi que depois que ela passou por treinamento junto com Fan Xingjian usando radiações nucleares, 1,08 bilhão de partículas físicas foram estimuladas em seu corpo. Foi um feito que não havia sido alcançado antes. Deixando de lado a proeza de sua vontade marcial e olhando apenas em termos de corpo físico e força, Tirante era ainda mais aterrorizante do que alguns especialistas de nível divino. Com essa explosão abrupta, uma força avassaladora saiu jorrando de seu corpo imediatamente. Fluxos de energia vital e sangue irromperam de seu corpo, e o queixo da Hydra ficou deformado. Todo o seu corpo, que pesava várias centenas de milhares de toneladas, foi lançado voando com um estrondo. Tirante o jogou no ar com um único arremesso. Bang! No entanto, embora a força de Tirante fosse muito poderosa, a área que poderia afetar era apenas seus ombros. Mais cedo, depois de jogar a Hydra mais de 10 metros no ar, Tirante agarrou com as 2 mãos e conseguiu arrancar um enorme pedaço de carne do queixo da Hydra. Em meio a seus gritos aterrorizantes, a Hydra, com uma de suas cabeças coberta de sangue, foi lançada voando a uma distância de várias centenas de metros. A boca de Stridor estava aberta, como se ele estivesse olhando para a descida de um deus. Tirante cerrou os punhos, insatisfeito. Olhando para a Hydra, que agora estava mergulhando em direção ao mar, sua boca se contorceu. TSK, é muito pesado. Enquanto falava, ele já havia estendido a palma da mão, apontando o centro para a localização da Hydra. Nos últimos 3 meses consecutivos, Tirante treinou dia e noite na radiação nuclear, estimulando continuamente o poder das partículas físicas. Depois de fazer isso, ele não apenas conseguiu possuir uma quantidade extrema de energia, mas com base no processo do reator nuclear, ele também finalmente criou suas próprias artes marciais, Erupting Uprising Palm. Isso representava que Tirante gradualmente saiu das restrições da magia negra e começou a usar seu próprio poder para as batalhas. No momento seguinte, uma luz branca escaldante continuou a sair do centro da palma da mão de Tirante. Uma alta temperatura e pressão continuaram a se estender descontroladamente em direção à posição que ele visava. Em menos de um segundo, a luz e o calor que poderiam penetrar no mundo inteiro já envolveram completamente a Hydra, transformando-se em um pilar de luz e disparando em direção ao mar. A atmosfera estava sendo aquecida e a água do mar continuava a evaporar. Sob a grande pressão da atmosfera que era várias centenas de milhares de vezes mais forte do que o normal, a Hydra gritou loucamente em grande agonia. Fluxos de ondas de choque caíram, e era como se houvesse inúmeros especialistas atacando ao mesmo tempo. A coisa ainda mais assustadora era que Tirante não dava sinais de parar. A energia de seu corpo continuou a jorrar loucamente,
E o pilar de luz continuou a se expandir. Num piscar de olhos, entrou cada vez mais fundo no mar, criando incessantemente grandes explosões no fundo do mar. Isso continuou por 10 segundos inteiros antes de Tirante parar lentamente, e a luz escaldante que vinha do centro de sua palma gradualmente se dissipou. Quando ele levantou a cabeça, não havia mais hidra para ser vista. Zwoosh, 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 sons soaram. Stridor escapou freneticamente em 9 direções diferentes enquanto usava um olhar atônito. No entanto, Tirante levantou lentamente o dedo e apontou para a parte de trás de um dos clones. No momento seguinte, seu ataque nuclear bloqueado começou. Um fluxo corpuscular emitiu uma luz vermelha carmesim, saindo da ponta de seu dedo e vaporizando o Stridor, que havia fugido a mais de 10 quilômetros de distância. Depois de 9 ataques consecutivos com o dedo, 9 correntes de pilares de luz vermelha carmesim perfuraram o ar, esmagando o corpo de Stridor na medida em que nada restava. Tirante sorriu e disse, agora, pareço ser excessivamente forte. No entanto, Fan Xingjian olhou para o mar sob seus pés e comentou com indiferença, você executou a palma perecente de Deus por muito tempo antes. Uma enorme explosão ocorreu sob a água e causará um tsunami. Hein? Algo assim pode acontecer? Tirante coçou a cabeça e perguntou, então o que devemos fazer? Fan Xingjian estendeu a palma da mão e apontou para o mar enquanto dizia, tente mais uma vez. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 520. Será que eles são deuses? Nas profundezas do mar, um grande exército de tropas, com mais de 100.000 em números, nadava em alta velocidade. Eles eram todos monstros cuja parte superior do corpo era parecida com a dos humanos, mas a parte inferior do corpo era cauda de peixe. Esses monstros tinham orelhas pontudas e seus olhos emitiam uma fraca luz fluorescente. Seus dentes eram extremamente afiados, cada dente tão afiado quanto uma lâmina. O mais surpreendente era a velocidade deles quando nadavam no mar. Mesmo a uma profundidade de mais de 10.000 metros debaixo d'água, eles não eram afetados pela pressão da água e podiam nadar a uma velocidade rápida de mais de 80 km por hora. Esta foi uma grande demonstração de seus terríveis atributos físicos. As coisas mais surpreendentes eram as pegadas desses monstros, que emitiam incessantemente uma leve luz púrpura contendo indícios de uma aura misteriosa. Bem na frente desse exército estava um tritão cujo tamanho era 10 vezes maior que o dos outros. O comprimento de seu corpo era de mais de 20 metros e ele tinha um total de 6 braços. Ele usava um conjunto de armadura preta como breu, que cobria suas pegadas roxas densamente compactadas. Sua aura era especialmente surpreendente. Era profundo como o mar, fazendo-o parecer um soberano dos mares. Finalmente consegui. Este homem, que era como o lendário Tritão, chamava a si mesmo de Deus do Mar e estava entre o primeiro grupo de pessoas que veio da Terra para o Miraculum World. Ele também estava entre o primeiro lote de guerreiros de impressões mágicas. As impressões mágicas roxas que o Deus do Mar cultivava eram diferentes de outras impressões mágicas. Pessoas com impressões mágicas roxas tinham a capacidade de reproduzir, propagar e fazer cópias de si mesmas. Eles poderiam conseguir algo tão pequeno quanto propagar suas próprias partes do corpo para autorrecuperação, ou algo tão importante quanto continuar a reproduzir e aumentar suas energias. Após mais de 10 anos de cultivo difícil, o Deus do Mar não apenas atingiu o nível divino, mas também reproduziu súditos no fundo do mar, atingindo a contagem de vários milhões. Ele poderia reproduzir incessantemente vários corpos maternos, incluindo corpos maternos operários, corpos maternos guerreiros, corpos maternos construtores e assim por diante. Esses corpos maternos poderiam então se reproduzir infinitamente usando a si mesmos como protótipo. Eles poderiam criar dezenas de milhares de vários tritões, incluindo tritões trabalhadores, tritões guerreiros e tritões construtores. O exército de 100.000 atrás do Deus do Mar era um exército de tritões cuidadosamente criado por sua duplicação e habilidades de autorreprodução. Isso ficou ainda mais evidente quando seus súditos melhoraram tremendamente nos últimos meses após a metamorfose do mundo.
O exército que ele liderava agora tinha um total de 100.000 tritões, e cada um deles tinha uma proeza de batalha da primeira transição ou superior. Dentre eles, 10.000 deles chegaram a ser da segunda transição ou superior. No entanto, seu desenvolvimento também esgotou uma grande quantidade de recursos que ele tinha no fundo do Mar Ocidental. Estava ficando cada vez mais difícil minerar recursos, e a taxa de desenvolvimento deles estava diminuindo cada vez mais. Pelo que sei, tal proeza militar já é mais forte que o Império nas costas do Mar Ocidental. O Deus do Mar fez um julgamento. Agora, eu só tenho que lutar para chegar à costa, matando meu caminho e ganhando todos os tipos de experiências e recursos. Então meus súditos poderão continuar a se reproduzir e subir de nível. Com 10.000 impressões mágicas de guerreiros no nível 29, 100.000 impressões mágicas de guerreiros no nível 29, ou mesmo 1 milhão de impressões mágicas de guerreiros no nível 29. E daí se encontrarmos especialistas de nível divino? Ainda vamos esmagá-los com nossos números? O Deus do Mar estava cheio de desdém em relação à teoria comum no Miracle World de usar o poder marcial de um indivíduo para esmagar um grupo inteiro. Para ele, a razão pela qual ninguém poderia esmagar especialistas de nível divino com números era apenas porque o número de pessoas era muito pequeno. Espere até que eu tenha pilhado o meu caminho, criando 10 milhões de segundas impressões mágicas de transição, guerreiros. Até então, todos os especialistas de nível divino terão que ceder a nós. Ter um grande número de tropas é o poder mais forte, e é o caminho do rei. Viva a tática de ataque de onda humana. Enquanto esses pensamentos percorriam a mente do Deus do Mar, seus olhos ardiam com grande zelo. Contanto que ele pudesse assumir as costas do Mar Ocidental e criar um exército com mais de 1 milhão antes que o Império pudesse reagir, ele não teria medo, mesmo que 2 ou 3 especialistas de nível divino aparecessem. Além disso, o próprio Deus do Mar também era um especialista em nível divino. Contanto que ele pudesse liderar seu exército para as margens do Mar Ocidental e abrir caminho enquanto fortalecia seu exército, ele já teria se tornado uma influência que ninguém no mundo poderia minar quando todos percebessem o que estava acontecendo. Ele seria como Miriad Star Palácio ou a Escola de Artes da Espada, uma existência que nem mesmo a família real do Império poderia erradicar e com a qual só poderia procurar formar uma aliança. Assim como o Deus do Mar estava pensando nisso, um pilar de luz desceu dos céus, atravessando o mar sem limites e pousando na areia no fundo do mar. Acompanhado por uma rápida propagação de altas temperaturas, inúmeras bolhas foram criadas na água do mar e ondas de grandes explosões ocorreram no fundo do mar. As ondas de grande turbulência foram produzidas e atacaram o exército do Deus do Mar. Há um especialista. O Deus do Mar abriu seus olhos e ativou sua vontade de nível divino. Fluxos de luz roxa irromperam explosivamente, formando muitas barreiras para bloquear o impacto das grandes explosões. As explosões só desapareceram gradativamente após 10 minutos inteiros, mas a turbulência produzida no fundo do mar continuou. Eles até formaram correntes reversas no mar, fazendo com que a água fervesse. O Deus do Mar soltou um sorriso de escárnio e fez seu exército esperar no local por mais instruções, enquanto ele disparava em grande velocidade em direção à superfície da água. A velocidade do Deus do Mar era extremamente rápida. Mesmo que ele estivesse apenas usando sua força física, ele seria capaz de percorrer uma distância de mais de 1.000 metros. Em poucos segundos, ele já havia chegado perto da superfície da água. Ele empurrou a cabeça para fora da água, casualmente fez uma varredura com sua vontade marcial e descobriu Fan Xingjian e Tirante que estavam parados no ar. Quem são essas duas crianças? Assim como o Deus do Mar estava pensando nisso, uma luz branca disparou da palma da mão de Fan Xingjian. Aquela luz aterrorizante com alta temperatura e pressão surpreendentemente alta era como se um sol tivesse mergulhado do céu, colidindo com a água. Onde quer que a luz passasse, o ar e a água do mar seriam aquecidos em plasma. Uma grande quantidade de água do mar estava sendo evaporada. As altas temperaturas, que atingiram vários milhares, 10.000 ou mesmo 100.000 graus Celsius,
Aqueceram inúmeros animais, fervendo a área dentro de vários quilômetros em uma fornalha de sopa de frutos do mar. A luz branca mais uma vez perfurou as camadas do mar, aquecendo continuamente a água do mar e eventualmente desencadeando uma grande explosão no fundo do mar. A explosão atingiu um grande pedaço do extrato rochoso no fundo do mar, e a água do mar se infiltrou, causando agitação na superfície do mar. Portanto, novas ondas começaram a se espalhar em todas as direções, com uma parte delas sendo negada após entrar em contato com o tsunami anterior. O resto das ondas continuou a correr em direção à costa. Droga, está vindo em minha direção? Como diabos eles descobriram sobre a minha operação? Essas duas pessoas são realmente poderosas. Eles são os especialistas em nível divino do Império. Assim que o ataque terrível foi desencadeado, o deus do mar recuou freneticamente. A vontade marcial roxa era como um casulo de luz, protegendo e afastando continuamente as repercussões do ataque. Isso estava certo. Este ataque, a palma que perece Deus, não foi direcionado a ele para começar. Portanto, o deus do mar só precisava se defender das repercussões do ataque. Que poderoso significa! Mas é uma pena que você tenha perdido. Os cantos dos lábios do deus do mar se curvaram em um sorriso frio. Então é minha vez de fazer um movimento. No céu, Fan Xingjian franziu a testa. Parece ser pior? MMMM. Tirante estendeu a palma da mão. Idiota. A explosão que você criou é ainda mais poderosa que a minha. Os tsunamis não foram capazes de anular um ao outro. Vou tentar de novo. O deus do mar estava prestes a fazer um movimento quando outro pilar de luz, que parecia ser capaz de perfurar o mundo, desceu. Toda a água do mar na superfície parecia estar fervendo, fervendo incessantemente e liberando vapor enquanto produzia sons borbulhantes. HMPH, vocês dois estão tentando esgotar minha vontade marcial se revezando para atacar? Mas você errou de novo. É porque o poder deste ataque é muito poderoso e, portanto, difícil de controlar. É por isso que é fácil errar. O olhar do deus do mar se concentrou neles, e sua vontade marcial roxa ficou cada vez mais condensada, afastando as altas temperaturas e a pressão enquanto protegia continuamente seu corpo físico. No entanto, este foi apenas o começo. Enquanto as duas pessoas no ar se revezavam para atacar, o desespero no olhar do deus do mar crescia. Isso não vai funcionar. Você exerceu um pouco mais de poder novamente desta vez. Vou tentar outra vez. Não, não. Você se esforçou um pouco menos desta vez. O tsunami parece estar ficando cada vez maior. MMM. Tem 500 metros de altura agora. Ainda não está funcionando. Há um pouco de energia demais. Há muito vapor. Vai haver uma tempestade. Tirano, vá soprá-los. O vulcão no fundo do mar vai entrar em erupção. Não deveria ser assim. Quantos metros nós quebramos na crosta terrestre? Se o olhar do deus do mar tinha a expressão inicial de estar em guarda e se sentir sombrio, então, um minuto depois, seu olhar se transformou em espanto e terror. 5 minutos depois, o olhar do deus do mar se transformou em angústia e desespero. 10 minutos depois, seus olhos estavam cheios de emoções entorpecidas quando ele levantou a cabeça para olhar para as duas pessoas que estavam paradas no ar. Ele pensou, essas duas pessoas são tão poderosas. Será que elas são deuses? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.